Entenda como funciona um aerogerador. As energias renováveis vêm se popularizando rapidamente, uma vez que elas possuem diversos benefícios e aplicações. Pensando nisso, o mundo da elétrica separou tudo o que você precisa saber sobre o funcionamento de um aerogerador eólico. Então vamos lá, pessoal. A energia eólica é a energia produzida a partir da energia cinética do vento que movimenta as pás de capacitores. A energia cinética do vento é convertida em energia mecânica por moinhos e cataventos. Depois é convertido em energia elétrica por turbinas eólicas ou aerogeradores. A energia eólica é uma fonte de energia renovável, limpa e infinita, por isso vem tornando o espaço de matriz energético brasileiro e mundial cada vez mais. Como funciona um aerogerador eólico? Um aerogerador eólico, também chamado de turbina eólica ou aerogerador eólico, é um equipamento que tem como função principal converter a energia cinética do vento em energia elétrica. Os aerogeradores utilizam um processo indireto para converter a energia eólica em energia elétrica, uma vez que a energia dos ventos é transformada primeiramente em energia mecânica e depois em energia elétrica. Existem diferentes tipos de geradores eólicos, mas todos utilizam a mesma estrutura básica e os mesmos componentes para funcionar. Na imagem abaixo é possível observar as partes constituintes de um aerogerador eólico. Parte de um aerogerador eólico. Pás. As pás ou lâminas dos aerogeradores são as responsáveis por captar a energia cinética dos ventos e transferi-la para o rotor da turbina. Elas utilizam os mesmos perfis aerodinâmicos das asas de aviões que criam força de sustentação necessária para realizar o seu movimento. Geralmente as pás eólicas são fabricadas a partir do poliéster ou epóxi misturado a alguns materiais de reforço como fibra de vidro, arâmidas ou fibra de carbono. Entretanto, já existem pesquisas que estão testando o uso de materiais recicláveis na construção de lâminas eólicas como composto de madeira e chapas de aço ultra finas. As hélices de uma turbina eólica moderna podem ultrapassar 100 metros de comprimento. Rotor. O rotor, conhecido como nariz do aerogerador, é a parte frontal da turbina do qual são conectados as pás. Ele é o elemento da turbina eólica que transfere o movimento das pás para o eixo central, que pode ser horrível ou vertical. Um de seus principais componentes é o sistema hidráulico, que permite o movimento das pás em distintas posições para otimizar a força do vento ou parar a turbina por completo. Os aerogeradores possuem mecanismos de segurança que controlam a velocidade do rotor e das pás mesmo em momentos de ventos fortes. Além disso, as turbinas eólicas possuem um sistema de freios que permite parar a rotação e, consequentemente, a geração de energia quando necessária. O rotor de um gerador eólico pode ter de 20 a 170 metros de diâmetro, e quanto maior for o rotor e as pás de um aerogerador, mais energia ele será capaz de produzir. Na série, a nacelle é a caixa acoplada ao rotor da turbina eólica, da qual estão inseridos vários dos seus principais componentes. Ela é a estrutura de maior peso de uma torre eólica, podendo chegar a 111 toneladas, dependendo do porte do aerogerador. Entre os componentes abrigados na nacelle, normalmente estão caixa multiplicadora, gerador chassi, sistema
freios, embreagem, bancas, sistemas de controle eletrônico e sistema hidráulico. Torre. A torre é a estrutura que sustenta o rotor e a nacelle do aerogerador de uma altura ideal para a captação dos ventos. Inicialmente as torres eram fabricadas em metal como o aço, mas passaram a ser construídos em concreto devido ao aumento do seu tamanho. Hoje, as torres de geradores eólicos podem ultrapassar os 200 metros de altura. Caixa multiplicadora. A caixa de transmissão ou gearbox de um aerogerador responsável por multiplicar a rotação do eixo primário de entrada e transferi-la ao eixo secundário ligado ao gerador. Ela também é conhecida como caixa de multiplicação, caixa de multiplicadora ou apenas multiplicador. A caixa multiplicadora tem a função de transformar as rotações do rotor e do eixo que rotacionam em baixas velocidades entre 15 e 60 RPM e com elevado torque em velocidades altas entre 1000 e 3000 RPM, com baixo torque do eixo secundário. Gerador. O gerador é um item essencial em qualquer turbina eólica e é responsável por converter a força mecânica do eixo em energia elétrica de corrente alternada. Em alguns casos, o gerador utilizado produz energia em corrente contínua, sendo necessário então incluir um inversor para transformar em corrente alternada. Anemômetro. O anemômetro é um dispositivo instalado no topo da nacelle que mede a intensidade e a velocidade dos ventos. Os dados são utilizados para gerar os gráficos da curva de potência das turbinas e realizar estudos de produção elétrica dos parques eólicos que garante o posicionamento mais adequado para a turbina. Existem diferentes tipos de anemômetros. Os mais conhecidos são os de corpos, moinhos de vento, termômetros e ultrassônico. Biruta. A biruta é um sensor que fica acoplada do anemômetro e serve para medir a direção dos ventos. Por isso, também é chamado de sensor de direção. Com a base dos dados da biruta, o sistema de controle do aerogerador altera sua posição para que o rotor e as pás estejam em posição ideal para a captação dos ventos. Tipos de aerogeradores. Atualmente existe uma diversidade de turbina eólica no mercado com distintas capacidades de produção energética para atender diferentes demandas de energia elétrica em diferentes condições climáticas. E esses aerogeradores são classificados em função da posição do eixo de rotação da turbina eólica, podendo ser turbina eólica de eixo horizontal, turbina eólica de eixo vertical. Embora tenha a mesma finalidade, os dois tipos de aerogeradores apresentam alguma diferença como o custo de produção e a eficiência. Além disso, os aerogeradores eólicos podem ser classificados em função de sua potência nominal e a legislação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, os enquadra em três faixas, são elas: pequena, potência nominal, menor que 500 MW, média, potência nominal entre 500 e 1000 kW e grande, potência nominal maior que 1 MW. Aerogerador de eixo horizontal. Os aerogeradores com rotor de eixo horizontal são mais conhecidos e utilizados. Sua construção é baseada nos tradicionais moinhos de vento e cataventos. Embora tenha custo mais elevado, o gerador eólico com rotor de eixo horizontal apresenta maior eficiência que o de eixo vertical. Eles podem possuir rotores múltiplos de 2 ou 3 pás. Os rotores constituídos por 3 pás são os que mais utilizados para a geração de energia elétrica
em larga escala devido à sua maior eficiência e estabilidade. A gama de potência dos aerogeradores estende-se mais de 100 watts para as pás de 1 metro até a cerca de 8 megawatts para pás que superam 80 metros. Aerogeradores de eixo vertical. Os geradores eólicos com rotor de eixo vertical são mais indicados para instalações menores e mais próximas ao solo, pois desempenham melhor com ventos mais fracos e conseguem captar as rajadas em qualquer direção. Os aerogeradores de eixo vertical também são mais seguros e silenciosos, além de apresentarem construção e manutenção mais fácil. Eles são mais indicados para áreas urbanas por serem mais silenciosas e por conseguirem captar o vento de qualquer direção. Entretanto, por serem mais baixos, os aerogeradores do eixo vertical são menos eficientes do que os eixo horizontal e geram menos energias. Vantagem e benefícios das turbinas eólicas. A produção de energia elétrica aproveitando a força do vento possui diversas vantagens e benefícios, como produção de energia renovável, produção de energia sustentável, baixíssimo impacto dos ecossistemas e onde são instalados, contribuição para a diversificação das matrizes energéticas, geração de novos empregos. Para aprender ainda mais sobre energia elétrica e descobrir como era a primeira usina geradora de eletricidade, recomendamos que você assista o vídeo abaixo do canal Mundo Elétrica. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixe abaixo nos comentários e te responderemos.